mesmo. Perfeito? Eu trouxe esse formato um pouco diferente hoje para ver se vocês curtem. Espero que sim, né? A gente vai tentando cada vez mais melhorar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Só para a gente revisar um pouco sobre as leis de Newton, eu quero que vocês lembrem do seguinte ponto, tá? As leis de Newton são 3, beleza? A primeira lei de Newton é a lei da ação e da... é a lei da inércia, certo? O que significa a lei da inércia, pessoal? A primeira lei de Newton, a lei da inércia, é um corpo em movimento, ele permanece em movimento. E um corpo em repouso, ele permanece em repouso. Como assim, professor? Ó, um corpo, por exemplo, vocês estão lá no ônibus, né? Pegando ele W3 Sul. Tá lá no ônibus lá de boa. Enquanto você e o ônibus estão se deslocando, ambos estão ali com a mesma velocidade. Quando o ônibus resolve frear, a nossa tendência é continuar o movimento e a gente dá aquele tropico, né? Por que isso acontece? Porque a sua tendência é continuar o movimento. E o ônibus, no caso, ele estava parando esse movimento, né? Oi, Larinha, tudo bom? Aceitar a galera aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira lei, lei da inércia. Show? Vamos botar aqui para vocês não esquecerem. Então, primeira lei de Newton. Tudo jóia, Larinha, graças a Deus. Né? Segunda lei, então, como a gente estava falando, é o quê? Lei da força, né? Vou botar aqui, ó, segunda lei. Na segunda lei de Newton vai lembrar a relação da força, né? Força resultante, ela vai ser o quê? Massa vezes aceleração. E a terceira lei... A gente tem o quê? Ação e reação. Oi, Maria Clara, tudo ótimo? Como é que você tá? Vou ver que se não vai... Oi, professor, tô bem. E o senhor? Tudo jóia. Certinho. Gente, deixa eu só responder. Então vamos lá. Ação e reação. Sim, vou resolver, Gabriel, com certeza, com certeza. Inclusive, eu já separei aqui, ó. Tá? Show. Com certeza. Então, assim, pra gente aquecer, pra gente conseguir responder essas questões, eu fiz o seguinte, cadê? Pra gente conseguir responder essas questões, eu fiz o seguinte, tá? Eu separei algumas questões bem básicas mesmo pra gente estar só relembrando alguns pontos. Show? Só pra gente relembrar algumas coisas, tá? Então, lembraram das 3 leis, beleza? Agora vem a parte que é legal. Eu separei algumas questões, pessoal, só para vocês estarem lembrando a base mesmo. E eu vou montar aqui a sala para vocês rapidinho. Cadê? Vai. Tá. Enfim, pessoal. Seguinte, eu vou mandar esse link aqui para vocês. Vocês conhecem a plataforma Quizzes? Ou nem? Aqui, ó. Vamos lá. Eu vou mandar esse link para vocês aqui, tá joia? É bem simples. Quando vocês clicarem nesse link, vai aparecer, vai direto para cá, ó.
E aí vocês vêm aqui e colocam o nome de vocês, ó. Fulano, Ciclano, da Silva, né? Aí você vem e aperta Start. Isso, ó. Vocês já estão entrando. Isso, exatamente. Tentem entrar aí, galera. Legal seria todo mundo, mas se todo mundo não conseguir entrar, de qualquer forma a gente vai estar resolvendo essas questões aqui com vocês. Tá certo? É tipo Kahoot, tá? Na verdade é a mesma coisa, Thaís, do Kahoot. É um Kahoot. Oi, Gi, tudo bom? Gi, já entra aqui também, ó. Mandei o link aí do Quizzes pra gente. Cadê o pessoal? Bacana. Maria Alice, Caio, Gabriel, Ana, Maria Clara, Fernando, Yasmin, Luísa, Christian, Lara, beleza. Rebeca. Eu tô aqui de ciclano, né? Deixa eu achar o de... Mas estão conseguindo entrar aí, né, gente? Alguém tá tendo dificuldade para entrar? Cadê Gi? Entra também, Gi. Só clicar no link que eu mandei no chat aqui do grupo. Não, beleza, Isaac, esquenta não, viu? Pode ficar à vontade. De qualquer forma, gente, eu vou responder as questões com vocês. Qual seria uma nota? Prejudicar relativo. Gente, eu sempre falo para vocês o seguinte, tá? A ideia é vocês sempre tentarem tirar o máximo possível. Beleza? Sempre tentar tirar o máximo possível. Então, assim, o que eu falo, o que eu oriento os alunos, os meninos, né? Existe uma nota boa no país? Claro, existe o gabarito. Existe nota ruim? Cara, depende muito, sabe, Lara? Eu acho que, assim, não tem esse negócio de nota que vai te prejudicar ou não prejudicar. Eu acho que você tem que pensar não em nota. Tem que pensar em tirar sempre a maior nota possível, tá? Mas, assim, uma nota legal. Não vou falar uma nota ruim, vou falar uma nota boa. Nota boa ali, um quarentinha pra cima, já começa a ser uma nota boa pro país 1. Tá bom? 40, 50, 60. Show? Acima de 40 já é uma nota muito boa. Chora não, chora não. Tá bom? Então vamos lá. A Luísa entrou depois. Lu, ó, eu mandei um link aqui na descrição, no chat aqui. Dá uma olhadinha, por favor. Clicando no link, você vai acabar entrando aqui no nosso Quizzes, que é tipo um Kahoot. Não sei se você conhece o Kahoot. Eu tô esperando que o pessoal já tá entrando, né? Aí, ó, pronto. Entrou mais um. E aí? Tenta entrar, ô Luísa, pra ver se você consegue lá. Tá travando, né, Gi? Beleza. Esperar só o pessoal tá conseguindo entrar, gente. E aí, alguém mais vai entrar? Beleza, eu vou dar play agora, gente. Acho que todo mundo já conseguiu entrar. Deixa eu ver se a gente entrou. Beleza. Gente, vou dar então start aqui. Aí eu só explicar para vocês o que vai acontecer, tá? Eu separei 10 questões sobre leis de Newton, questões simples, tá? Algumas das questões envolvem um cálculo bem simples, que é qual, pessoal? O cálculo da segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração, tá? E todo o Kahoot que eu fiz aqui, no caso quizzes, né, é baseado nas 3 leis de Newton. Beleza? Só para vocês darem uma treinada, revisarem alguns assuntos. E não se desesperem com as questões, elas têm tempo, tá? Mas não se desesperem. E outra coisa também que é importante vocês saberem é o seguinte: eu vou estar corrigindo elas depois, então não esquenta. Sim, gente, não se preocupem. É só para a gente praticar um pouco também, dar aquela pressãozinha de prova, entendeu? Vocês vão ver que o negócio é tipo, meio, bem gamificado mesmo. Então, só para dar aquela pressãozinha de prova em vocês, mas na pressão boa, tá? É, a Maria Clara entrou aí agora. Oi, Maria Clara, tudo bom? Maria Clara, vamos lá. Vai rapidinho aqui no chat aqui do grupo e clica no link que eu mandei para vocês. Pra gente fazer um joguinho bem legal de física, tá? Mas rapidinho pra gente conseguir fazer. São questões bem rápidas, tá, pessoal? A ideia é passar depois corrigindo com vocês e a gente voltar para a parte da prova. Beleza? Tenta entrar, Maria Clara, lá.
Show. Entrou, né? Gente, então vou dar o play, tá? Vamos lá. E boa sorte a todos. Bora lá, galera. Questões simples e objetivas, tá? Muito bom, galera, já respondendo aí. Massa, galera, vão respondendo aí. Show? Quem não estiver sabendo o conteúdo, galera, não esquenta, beleza? Lembrando que a gente vai estar revisando esses assuntos várias vezes. Eu escolhi essa parte de Newton só porque foi o tema da última aula minha, entendeu? Aí é mais para vocês estarem relembrando mesmo. Show? Mas aí a aula mesmo de hoje a gente vai estar seguindo aqui com a parte também de química, fazendo questões da prova de química, beleza? Eu queria fazer esse teste com vocês. Vai responder rapidinho. Não tá indo não, Rebeca? Não, tranquilo, Rebeca, esquenta não. Às vezes trava mesmo, assim, né? Ó, a Lu aí. Oi, Luísa, tudo bom? Como é que você tá? Pois é, Lu, a gente tá aqui no meio de uma partida de física. Já tá terminando. A galera tá fazendo umas questõezinhas aí. Ó, que não vai ser as respostas não, né? Beleza. Então aqui, ó, essas são as questões, beleza? A gente vai estar respondendo depois cada uma delas. São questões, pessoal, algumas extraídas do Enem, outras extraídas do livro, tá? São questões simples e objetivas sobre o assunto de lei de Newton, beleza? Não carregando, não tá carregando, Maria Clara? Ixi. É rapidinho que já termina aqui já. Terminando. E galera, pode encerrar ou não? É massa, né? Cadê? Já deu para responder todo mundo? O pessoal embaixo atrás já tá desistindo. E galera, vou encerrar, hein? Pode? Ou 6 e 5? Vai, 6 e 5 eu encerro. Mete bala aí. Ainda dá tempo de disputar o pódio, ó. A galera tá acirrada, show de bola. Lembrando, pessoal, que é só uma brincadeira, tá? A ideia aqui é fazer vocês aprenderem de uma forma um pouco mais lúdica. Tá certo? E aí, mais um minuto eu encerro, hein, galera? Pra gente estar corrigindo.
Vamos ver o chat aqui. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quem respondeu, respondeu. Falta um minuto. A galera já tá terminando, né? Que eu tô vendo aqui. Tá dando tempo, hein? Show de bola. E aí, beleza? Andy. Galera, a parte boa do site é a seguinte, tá? Vocês viram que a agilidade que vocês respondem às questões, elas também contam ponto. Tá? Não necessariamente acertar o gabarito vai fazer você ganhar ali. Lembrando que isso aqui, pessoal, é só pra gente praticar mesmo. Beleza? Agora vamos lá pra parte mais agora da explicação. Show de bola? Mas vocês mandaram muito bem. Então vamos lá. Todos estão conseguindo ver minha tela aqui? Tranquilo, né? Não, mas a plataforma é legal, gente. Ah, qual é? Não, mas aí sim, eu faço isso para vocês tipo, praticarem mesmo para a prova mesmo. É para praticar para a prova, naquela pressãozinha boa. Eu vou passar depois mais desses pra gente. Isso aqui foi só um teste mesmo. Não, Rebequinha, sabe? Agora vocês vão aprender todas as questões. É a parte boa agora aí. Tem que ficar triste. Tá? Então, assinale a alternativa que contém um exemplo da aplicação da primeira lei de Newton. Galera, qual que é a primeira lei de Newton mesmo? Responde no chat aí. Fala, Rebequinha. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Perfeito. Então, olha só, vamos lá. Ó, um livro apoiado sobre uma mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita, com uma força de mesma intensidade que a força de atrito, que atua sobre ele, mantendo-o em movimento retilíneo e uniforme. Um corpo que está em movimento permanece em movimento. Agora os outros agora. Quando um tenista acerta uma bola com sua raquete, exerce nela uma força de mesma direção e intensidade que a bola exerce na raquete. Isso aqui, pessoal, é a segunda lei, ou terceira, perdão. Lei da ação e reação, isso aqui. Terceira lei. Vamos ver essa outra aqui, ó. Em uma colisão entre duas bolas de bilhar, a quantidade de movimento do sistema formado, isso aqui também é ação e reação, né, pessoal? Terceira lei. Em um sistema de corpos onde as forças não conservativas não realizam trabalho, só podem ocorrer transformações em energia potencial e cinética. Energia cinética e potencial. Isso aqui, pessoal, é a conservação da energia, né, na real, né? Isso aqui está falando até de energia mecânica, não tem nada a ver com a lei de Newton. Então, aqui, a primeira opção é a correta. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, quer dizer que o corpo que está em movimento, ele permanece em movimento. Show de bola, galera? Vamos para a próxima. Essa questão aqui, inclusive, caiu no Enem, tá? Vamos lá. Após a cobrança de uma falta num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto do zagueiro, tá? A foto mostra um instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. A respeito dessa situação, marca a opção correta. Então, vocês conseguem ver aqui uma bolada de boa, né? E olha só, pessoal, lembrar, a força que a bola aplica no rosto do jogador, ela tem a mesma força, intensidade, só que sentidos opostos, né? O rosto do jogador. Então, o rosto do jogador faz uma força na bola e a bola faz uma força no rosto do jogador. E isso aqui, no caso, não é um exemplo claro da segunda lei de Newton. O terceiro, eu tô falando segunda toda hora, mas é a terceira. Então, a força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada no rosto na bola têm direções iguais, sentidos opostos. Como assim? O que significa isso? Quer dizer que se a bola aplica aqui uma força para direita, o rosto vai aplicar uma força para a esquerda. Porém, os dois estão no mesmo eixo horizontal. E aí é por isso que a gente pode falar que a direção é igual, porque a direção seria horizontal, né? Direção horizontal. Só que o sentido é oposto. Um está indo para a esquerda, outro está indo para a direita. Tá? Só que elas vão ter a mesma intensidade, ou seja, a mesma força, porque era um par ação e reação, terceira lei. Tá? Ele fala aqui depois, ó. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada no rosto na bola tem direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais, porém não se anulam. Por que essas forças não vão se anular? E vocês têm que lembrar disso, tá? Nas leis de Newton, vocês têm que lembrar que quando a gente tem um par ação e reação, tá? Normalmente não, todas as vezes a gente precisa de dois corpos, tá? Então, só se tem como fazer força quando se tem dois corpos, tá? Por esse motivo que vocês não conseguem se levantar para cima, né? Puxar aqui pela blusa e subir. Não tem como fazer isso, porque vocês são um corpo só.
Vamos lá. Marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton, né? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mais sentido oposto. Sim, terceira lei. Ação e reação, mesma intensidade, mesma direção, mais sentidos opostos. As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a... Gente, por que a gente vai usar o cinto? Justamente porque se o carro freia ou se o carro acelera, você vai acompanhar o movimento do carro. E aí isso é aquela questão do ônibus que eu estava falando para vocês agora há pouco, que é o quê? Lei da inércia, a primeira lei de Newton. O corpo em movimento permanece em movimento e o corpo em repouso permanece em repouso. Vocês sabiam, pessoal, que, por exemplo, no espaço, já viram aqueles filmes do espaço, desenho, que às vezes eles estão lá, tipo, flutuando ali na gravidade zero, e aí para se locomover, já viram que eles, tipo, dão um jato assim, ó, já viram? Ou não? Já viram? Jato, mó da hora, né? Por que isso, pessoal? Que louco. Se você está no espaço e você lança um jato assim, ó, tchá, né? O que vai rolar? Você vai começar o movimento e aí você não para esse movimento porque lá não tem ar, não tem matéria assim, né? O ar para te parar. E aí, como não tem o ar para te frear, acontece o quê? Isso, o cara fica em movimento contínuo. Então, se a gente não tiver força de atrito, nem do ar, nem a resistência do solo, o que vai acontecer? O corpo ele vai permanecer em movimento para sempre. E aí também vem uma coisa muito legal do atrito. Isso, os pulinhos também, Thiago, exatamente. Já viu o pulinho que ele vai... Exatamente. E outra coisa também que é louca é o seguinte, ó. Lembra do atrito? Eu já até tinha falado com vocês antes sobre isso. Vocês lembram que existe o atrito estático e o atrito dinâmico? Vocês lembram dessa parada aí? Sim, exatamente. O atrito estático e dinâmico, eles também vêm baseados nas leis da inércia de Newton. Por quê? Olha só que louco. Se você pega e vai tentar... Se vocês tentarem empurrar o sofá daquela vez que eu pedi para vocês empurrarem... Então, olha só. Gente, quando vocês forem empurrar um móvel, né, um sofá, vocês vão perceber que a primeira vez que vocês vão tentar deslocar aquele móvel, vai ser difícil tirar ele do lugar. É difícil. O problema é que é o seguinte... Por que vai ser mais difícil empurrar ele do que manter ele movimentando? Né? Já perceberam? Tipo assim, você vai empurrar uma cama, um guarda-roupa, um sofá, né? Vai lá, Isaac, tenta lá empurrar lá. Tu vai perceber que, assim, o primeiro empurrão é mais difícil do que os próximos, né? Que você vai ter que continuar, né, o movimento, né? Por que isso acontece? Para você tirar o sofá do lugar, ou a mesa, ou a cama, o que vai acontecer? Você precisa vencer o atrito estático. E o atrito estático ele é maior do que o atrito dinâmico, por quê? Um corpo que está em repouso, ele permanece em repouso. Então, para você tirar o sofá, a cama ou a mesa, enfim, qualquer cômodo, do repouso dele, requer mais energia, tá? E aí, em contrapartida, se eu tiver já em movimento, o corpo ele tenta permanecer em movimento. Então, se você já está empurrando o sofá, o atrito dinâmico ele vai ser menor do que o atrito estático. Por quê? Porque a tendência, ele está indo por favor da tendência. Né? Se eu for contra a tendência, eu estou fazendo um movimento o quê? Ativo. Se eu vou a favor da tendência... É muito doido, né, Maria? Exatamente, cara. Tudo é ligado ali. Entendeu? E aí, se você continua empurrando o sofá, a tendência dele é continuar se movimentando. E aí, a resistência que vai estar atuando é só o atrito mesmo do solo que vai estar atuando ali. Deu para entender, né, Isaac? O primeiro empurrão é mais difícil do que continuar empurrando, entendeu? Tu vai gastar mais força no primeiro empurrão do que para continuar o movimento. Justamente porque a resistência... E aí, ô Isaac, isso é a partir disso que é baseado o freio ABS. Depois tu sacou? O freio ABS, a roda ela anda e para, anda e para, anda e para, anda e para. Justamente para provocar o quê? Um atrito estático. Entendeu? Ela anda e para, ela vai parando assim. Em vez dela parar de uma vez e andar, o que acontece? Se a roda para e ela desliza, se ela estiver deslizando, é atrito dinâmico, entendeu? E aí, se a roda estiver ainda girando e parando ao mesmo tempo, ela faz um atrito e são mini freadinhas, porque é mini estáticas, entendeu? Atrito estático, atrito estático, atrito estático. Se ele freia e arrasta, é dinâmico, sacou? Porque ele está arrastando, ele está em movimento. Agora, se você faz tipo assim, ó, anda e freia, anda e freia, anda e freia, que é o ABS, faz isso. Você vai estar tipo, provocando vários picos de atrito estático. E aí você consegue frear mais eficiente.
Fica mais eficaz. A freagem, ela é bem mais eficaz. Entendeu? Depois coloca aí, só para não estender demais nisso, porque na última aula eu falei, coloca depois assim no YouTube, teste de freio ABS. Tu vai perceber que no ABS ele vai dando essas pequenas freadas, a eficiência é bem maior. Show? Beleza, pessoal, vamos continuar aqui para a gente responder todas. As leis da mecânica newtoniana são formuladas em relação ao princípio fundamental denominado, gente, princípio da relatividade. Tá bom? Princípio da relatividade. Todos os referenciais inerciais são equivalentes para a formulação mecânica newtoniana. Beleza, pessoal? Então, lembrar que Newton ele segue os princípios da relatividade. E essa foi sacana, né? É porque é o princípio fundamental. E aí, a partir desse princípio da relatividade, né? É porque tudo que mexe com a gravidade, pessoal, vocês lembram que Newton ele teve aquela revelação lá no pé de maçã, caiu a maçã na cabeça dele? Né? Ó, agora sim de cálculo, hein? Um bloco está a uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. Se sua massa é de 10 quilos, qual é a intensidade da força que atua neste bloco? Gente, bem tranquilo, né? Lembra que eu falei para vocês, ó? Força não é massa vezes aceleração? Ele deu a massa de 50. Perdão, a massa foi de 10, né? Cadê? Massa de 10 e aceleração de 50. Gente, 10 vezes 50 dá 500. Beleza? Cadê meu quadro aqui? Sumiu já. Aqui, ó. Então, 50 vezes 10, 500, pô. Show de bola? Bem basicão mesmo, ó. Um objeto de massa 30 está sujeito a uma aceleração de 20. 30 vezes 20, 600. Um corpo de massa 4 encontra-se inicialmente em repouso e é submetido a uma ação de uma força cuja é 60 newtons. Então vamos lá, gente. A força é 60 e a massa é 4. Como é que a gente acha a aceleração? Só isolar, olha só. Força é massa vezes aceleração. A força ele falou que ele aplicou 60 newtons e a massa é de 4. Então vamos achar a aceleração. Ó. Força, vou botar aqui, ó. Deu branco de novo. 60. Vai ficar assim, ó. 60 é igual massa, né, que é 4, vezes aceleração. Passa esse 4 dividindo, 60 dividido por 4, pessoal, dá quanto? Dá 15. Então, 15 é igual a A. Beleza? Aceleração é igual a 15. Certinho. Bem mole, né, pessoal? Era só para praticar mesmo, tá? A ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é compatível ao peso de... um lutador de boxe. É porque vocês têm que lembrar o seguinte, tá? Existe massa e existe peso. O peso é a mesma coisa de força, massa vezes aceleração da gravidade, né? Então, assim, pessoal, uma ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons, né? Vamos pensar em 1000 newtons. 1000 newtons é como se a pessoa tivesse mais ou menos ali uns 100 quilos, tá? Porque lembra que força é massa vezes aceleração? Se a gente considerar que a gravidade é 10, a gente pode falar que essa massa aqui seria uma massa de 100 quilos, mais ou menos, né? Um tanque de guerra, um navio, né? O tanque de guerra, um navio, é coisa de tonelada, então é muito mais newton do que isso. E uma bola de ping-pong, ela é bem menos, que ela é bem mais leve. Então vocês tinham que marcar aqui no intermediário, que era o quê? O lutador ali, né, peso pesado, que normalmente é assim, ali 100 quilos, 90 quilos. De boa? A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Exatamente, pessoal. Ação e reação, ela vai acontecer sempre em corpos diferentes. Tá bom? Não necessariamente eles vão estar em equilíbrio porque eles são corpos diferentes. O equilíbrio ele acontece dentro de um mesmo corpo. Beleza? No Paz podia ser assim, né, gente? Massa. Agora vamos lá para a parte 2 da aula. Então, bacana assim, tá aprovado o quizzes, o Kahoot. A gente faz exercício. Tem alguns, pessoal, que eu tô tentando botar aqui. Esse eu coloquei questões bem tranquilas, tá? Aquelas questões do início, elas são do Enem. Beleza? Aquelas questões maiores lá, elas são do Enem.
Não, Rebeca, nem sentiu, não. Vamos praticar um montão agora de jogo aí. O jogo bom, né? Tá? E aí, é só para testar mesmo que às vezes o cálculo, é o tempo do cálculo e tal, o tempo que dá para fazer as questões. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, essa questão aqui da vaquinha a gente já fez junto, não fez? Alguém lembra aí? Ou a gente fez uma bem parecida com essa? Fez, né? A gente chegou nessa parte aqui, pessoal, de fórmula mínima. Vocês lembram, Rebeca? Deu para terminar toda essa parte aqui? Beleza, show. Só essa aqui que a gente fez, né? Do CO2, da combustão, não foi? Show. Essa aqui de cima também, né? Acredito, né? Falei das fontes de energia. Beleza. Por que os queijos são diferentes? A identidade de cada tipo de queijo decorre da matéria-prima, do método de produção e das bactérias do leite e do ambiente. As bactérias láticas são o coração dos queijos artesanais. Elas promovem a fermentação da lactose, a produção do ácido lático e de substâncias que controlam a contaminação por outros organismos. Na fermentação lática, a glicose, C6H12O6, pode ser totalmente convertida em apenas ácido lático, que é composta por 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio em massa. A variação de entalpia para essa reação é igual a menos 150 kJ por mol. A respeito das ideias dos aspectos linguísticos do texto, né, julgue os itens. Pessoal, olha que legal, né? Então, olha só. Na fermentação, vocês lembram que o caminho da fermentação, eu já dei essa aula para vocês, ela vai acontecer quando a gente não tem oxigênio, não é verdade? E aí acontece a glicólise, vocês lembram disso? Acontece a glicólise, mas não acontece ciclo de Krebs nem cadeia respiratória, tá bom? Então, a fermentação, vale lembrar também que ela é uma via anaeróbica, tá? E essa fermentação, ela tem basicamente dois tipos. Ela pode ser uma fermentação lática ou uma fermentação alcoólica. Show de bola? Então, olha só. Na fermentação lática, a glicose, C6H12O6, pode ser totalmente convertida em apenas ácido lático, que é composto por... Aí vocês viram que ele deixou, pessoal, aqui as porcentagens desse ácido lático, tá? No caso aqui, só com essas porcentagens a gente conseguiria, sim, achar a fórmula mínima, que eu vou ensinar para vocês agora. Beleza? Então, vamos lá pegar meu quadro. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Cadê? Vamos lá. Ó. Só abrir o slide rapidinho. Carrega, trem. Aí, ó. Vamos lá. Então vamos lembrar só, revisar algumas coisas aqui, pessoal, que é o seguinte, tá? Ó, que legal. O que são, tá? O que acontece quando a gente pega e junta vários átomos? A gente forma moléculas, tá? E aí, pessoal, para a gente conseguir cadastrar ou pelo menos identificar quem são essas moléculas, a gente precisa de fórmulas, tá? Então, a fórmula meio que é uma forma de identidade dessas moléculas. É uma linguagem universal para a gente identificar que aquilo é uma molécula tal. Então, por exemplo, olha que legal. Essa é uma linguagem universal, pessoal. Tanto que existe um sistema internacional que regra isso, né? Então, por exemplo, a água. A água vai ser H2O aqui no Brasil, lá no Japão, lá nos Estados Unidos. Em qualquer lugar do mundo, a água é H2O, porque isso é universal. Foi instituído pelo sistema universal, tá? Olha só que legal. E aí, quando a gente fala da fórmula química, né, a gente está falando de substâncias químicas, não é verdade? Então, por exemplo, como está falando da água, a água tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio, né? Como aqui, no caso, a sacarose, ela vai ter 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios, tá? Então, são a junção de vários átomos, né, pessoal? E aí, existem vários tipos dessas fórmulas. Existe fórmula percentual, fórmula mínima e fórmula molecular.
E a gente vai estar falando de todas elas agora. Beleza? E girou. Primeiro vamos falar, então, da fórmula percentual, que é justamente do exercício. E também a fórmula mínima e como é que vocês podem transitar entre um e outro. Show? Então vamos lá, só para vocês lembrarem. Fórmula percentual, pessoal, ela vem de porcentagem. Então, por exemplo, a inflação do mês foi de 1,5, quer dizer que aumentou, não diminuiu tantos por cento. Entendeu? E na química, né, pessoal, olha só. Se eu pego aqui o metano ele é CH4. Ele é constituído, pessoal, em massa de 75% de carbono e 25% de hidrogênio. O que significa isso, pessoal? Que a gente vai ter em 100 gramas de metano, entendeu? Se 75% é carbono, quer dizer que 75 gramas vai ser carbono e 25 vai ser hidrogênio. Então, essas porcentagens, pessoal, estão relacionadas à massa. São porcentagens retiradas da massa, tá? E olha só. Então, você vai sempre dividir ele em 100 partes ali, e você vai acabar quebrando ele para conseguir saber quanto que fica em cada parte. Então, olha só. Um estudante de rede estadual de Pernambuco realizou uma análise química de 0,4 gramas de um certo óxido de ferro, que revelou amostras de 0,28 de ferro e 0,12 de oxigênio. Então, o óxido de ferro, tá? Ele vai ter ferro e oxigênio. Vocês viram que é o seguinte, ó, são 40 gramas, sendo que 28 gramas é de ferro e 12 gramas é de oxigênio. Aí basta vocês fazerem o seguinte, pessoal, 0,40 está para 100, assim como 0,28 está para x. Olha só, 0,40 igual a 100, 0,28 igual a x. No caso aqui, pessoal, esse x vai dar 70%. E se você fizer com oxigênio, ó, 0,4 está para 100, 0,12 está para y, então quer dizer que a gente tem 30% de oxigênio. A gente está falando, pessoal, de massa, beleza? Nesse caso, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, tá? Portanto, o óxido de ferro, que é o ferro, alguma coisa ou alguma coisa, ele vai ser o seguinte, ó. Ferro 70%, aqui embaixo, tá vendo? Olha lá embaixo onde está circulado. Ó. Ferro 70%, oxigênio 30%. Não para por aí. Né? Aqui no caso parou por aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que faz depois. Tá? Aqui outro exemplo. Só para vocês terem uma ideia de que é tirar a porcentagem. Tá? O metano é um gás incolor. Sua molécula é tetraédrica e apolar. Beleza? De pouca solubilidade na água. E quando adicionada ao ar, transforma-se em mistura de alto teor inflamável. Sabendo que sua fórmula molecular é CH4 e que as massas atômicas do carbono e do hidrogênio são respectivamente 12 e 1, qual é a fórmula percentual? Então vamos lá, novamente. CH4, pessoal, vamos pensar. Um carbono, ele tem massa 12. E o hidrogênio tem massa 1. Ele falou pra gente aqui na questão. Então, se é CH4, vamos pensar. O carbono só tem 1, é 12. Hidrogênio tem 4. Cada hidrogênio vale 1. Então, 4 mais 12 dá 16. Ou seja, 100% daquele CH4 é 16 gramas. 12 gramas é carbono. Então, só fazer a porcentagem. Ó. 16 gramas é 100%, 12 gramas que é só o carbono, X. A gente vai achar ali, ó, 75% de carbono. E aí, o oxigênio, o hidrogênio é a mesma coisa. O hidrogênio são 4 gramas de hidrogênio. Então, 16 está para 100, 4 está para X. No caso aqui é um quarto, né? De 16, no caso que vai dar aqui 25%. Beleza? Ó, o nitrogênio pode ser fornecido às plantas na forma de 3 compostos. Sulfato de amônio, né? Que é o NH4,2SO4. E o nitrato de amônio, que é o NH4NO3, ou ureia. Né? Qual deles fornece maior teor de nitrogênio? Galera, o que vocês vão ter que fazer então aqui? Pegar, e aí é o que vocês vão ter que fazer geralmente na prova do PAS, tá? Então, praticar bastante isso, que é o quê? Tu vai pegar aqui, ó, NH4, 2SO4, vocês vão calcular toda a massa dele. No caso aqui, a massa de um mol deu 132, tá? Isso vai igualar a 100. Como ele quer saber qual que tem o maior teor de nitrogênio, vocês vão ter que calcular a porcentagem de nitrogênio de todas essas moléculas. Então, ali deu 21,2, nesse outro aqui deu 35, e no outro ali deu 46,7. Ou seja, o CONH2,2, ele é o que tem maior teor de nitrogênio. Beleza? Galera, tá dando para entender?
Já eu misturo. Vamos lá. Tô continuando. Ó, agora é vocês, né? Um jovem ganhou do seu noivo, né? Uma jovem ganhou do seu noivo uma aliança de ouro 18 quilates, pesando 2 gramas no dia dos namorados. Sabendo-se que o ouro de 18 quilates contém 75% em massa de ouro e o cobre e a prata completam os 100% restantes, né? Qual é a massa de ouro na aliança? Galera, é só fazer, ó. Se são 2 gramas de ouro do anel todo, né? 75% é ouro 18 quilates, então vai fazer o 12 gramas vezes 0,75%, ou seja, 3 quartos de 2. Que vai dar quanto, pessoal? 1,5. Tá bom? Então, 2 vezes 3 sobre 4 vai dar 1,5. Show? Vamos agora fazer a fórmula mínima ou empírica. E vocês vão ver por que tem o nome empírica. Tá? Imagina o seguinte, a molécula de glicose ela é C6H12O6. Vocês já estão cansados de saber disso aí. Qual que é a proporção desse carbono, desse hidrogênio e desse oxigênio? É uma proporção de 6 carbonos para 12 oxigênios para 6 oxigênios. Ou seja, a gente tem uma proporção de 1 para 2 para 1, né? Como se fosse um carbono para cada 2 hidrogênios para cada 1 oxigênio. Tá? Então, na menor proporção possível, a gente pode falar que a glicose, ela é o quê? C1H2O, que seria a proporção dela, tá? Como tá ali, ó. Como tá pra Olha lá. Cadê? Ó, menor proporção vai ser CH2O, tá bom? E aí girou, vamos lá. Então, fórmula mínima ou fórmula empírica, pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Beleza? Ó, por exemplo, ó, H2O2. Qual que é a fórmula mínima? HO. Agora, H2O não dá para reduzir porque não tem como dividir igual para os dois ali, entendeu? Então, vocês têm que conseguir dividir para reduzir para a fórmula mínima um número que seja divisível inteiro de todos os elementos, todos os átomos. Tá bom? Ácido sulfúrico, H2SO4. Não tem como reduzir, porque o S só tem um, né? Agora, H12, C12, H22O11, também não tem como, porque o 11 é trímetro. Tá? Então, tem fórmulas mínimas que tem como reduzir, tem fórmula mínima que não dá. Não existe. Tá? Vai ficar igual a fórmula normal. Então, tipo assim, pessoal, basicamente, para vocês acharem a fórmula mínima, vocês precisam do percentual. Por isso que não é fórmula empírica. Então, pega o pulo do gato, olha só. Calcular a fórmula mínima do composto que apresenta 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio. As massas atômicas são de sódio 23, carbono 12 e oxigênio 16. Então, olha só. Primeira coisa, primeiro passo, pessoal. Vocês vão ter que ir lá na prova. Então, vamos lá. Misericórdia não, Lu. Vamos lá, Lu. Olha como é que é fácil. Ó. Olha a prova. Olha a prova. Ele deu pra gente as porcentagens do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Não foi, Lu? Olha só. E aí, vale lembrar, pessoal, que no final da prova a gente tem uma tabela periódica. Então, nessas questões, o que vocês vão ter que fazer? Pegar a massa desses elementos, ó. A massa do carbono é 12, a massa do oxigênio é 16 e a massa do hidrogênio é 1. Então, vocês vão sempre consultar a massa aqui. Não vai dar para vocês lá em cima, tá? Então, é só que show. Cadê o slide aqui? Vamos lá, voltar aquela parte lá, né? Agora vamos lá, voltando para a questão mesmo. Pronto, ó. Calcular a fórmula mínima do composto que apresenta 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio. Galera, vamos lembrar, ele já deu aqui pra gente, mas olha só. Massa do sódio é 23, do carbono é 12, do oxigênio é 16. Então, o primeiro passo, pessoal, de todos é o quê?
vocês vão pegar a porcentagem de cada um, vai colocar assim, ó, o elemento é a porcentagem dele, ó, 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio. Vocês vão pegar essa porcentagem, pessoal, e vão dividir pela massa de 1 mol. Então, por exemplo, um átomo de sódio, ele tem 23 gramas, então vai dividir 43,4 por 23. O carbono tem massa 12, então tu vai pegar a porcentagem dividido pela massa do elemento. Então, 11,3 dividido por 12. E o oxigênio também é o mesmo esquema, porcentagem dividido pela massa de um elemento. Então, 45,3 dividido por 16. E aí, pessoal, depois de fazer essas divisões, vocês vão gerar números, tá? E aí, o próximo passo é o seguinte, vocês vão ter que pegar esses números e dividir pelo menor valor que deu aqui. No caso aqui, qual que foi o menor? O do carbono, que é 0,9. Então, vocês vão ter que pegar o menor valor e vai ter que dividir por todos os elementos ali pelo menor valor, tá? E aí, os valores que der aí são as porcentagens, são os percentuais. Ou seja, se o sódio deu 2, é 2, Na2. O carbono deu 1 só, então é C. E o oxigênio deu 3, então é O3. Certo? Vamos para outro exemplo. E para fechar, olha só, cadê volta? Voltou, fui. Dependendo como é que você sempre volta para essa parte aqui. Vem aqui. Cadê? Pronto. Show. Demais, né? Não tá certo assim. Volta aí, volta. Aqui, ó. O principal responsável pelo sabor amargo da cerveja é o miceno. Sabe-se que a composição centesimal deste composto é 88,2 em carbono e 11,8 em hidrogênio. Pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Ó? 88,2 dividido por 12. Tá? Deixa eu até ver quanto que vai dar aqui. Vai ficar 88,2 dividido por 12. Vai dar 7,3. Né? E o outro ali, ele fala que são 11,8 de hidrogênio. Né? No caso, 11,8 de hidrogênio sobre 1, né? Vai dar 11,8. Então, vocês vão ter que pegar e fazer o seguinte. Ó, vamos lá. 2 por 12. 7,35, mais ou menos. E 11,8 de hidrogênio. Quando você dividir 11,8 por 7,35, vai dar 1,6. Isso ficou estranho. Deixa eu ver aqui, gente. Direito. Fazer isso aqui mesmo. Sabe-se que, quando uma pessoa fuma um cigarro, pode inalar 0,1 até 0,2 miligramas de nicotina. Descobriu-se no laboratório que em cada miligrama de nicotina contém 74% de carbono, 8,65% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio. Acho que esse aqui já tá pronto. Tá mais fácil de riscar, em vez do que eu ficar falando, né? Então, pega as porcentagens. Vocês vão dividir as porcentagens pelas respectivas massas de um átomo, tá? Depois isso vai dar um valor. E aí vocês vão pegar o menor valor que deu desses aí e dividir por todos os outros elementos. Tá bom? E aí, depois disso, pessoal, vocês vão simplesmente pegar esses valores e colocar a fórmula mínima. Tá? Vamos tentar aplicar aqui na prova, gente? Bora, vocês me ajudam, todo mundo? Isso, 12 é a massa do carbono, gente. Não tava vendo chat. Olha só, gente, como é que é fácil, ó. Rebequinha, bora lá, ó. Fermentação lática da glicose, C6H12O6, pode ser totalmente convertida em apenas ácido lático, que é composto por 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio. Então, olha só, pessoal, pega as porcentagens, né? Ó, carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono, ele tem lá, ó, 40%. Perdão. 6,7%. 6,7, né? Não, 40 de carbono, 6,7 de hidrogênio, foi mal. Hidrogênio, 6,7. Carbono, 40.
né? Carbono 40, hidrogênio 6,7 e o oxigênio 53,3. Eles já dão uma calculadora para você, viu, Maria Alice, lá no Paz. Já vem com a calculadora já. Não precisa levar a sua, senão eles nem deixam você entrar. 53,3. Uma calculadora boa. Funciona bem, que é uma beleza. Mas ela funciona direitinho, ela só não tem raiz, tá, pessoal? Não tem raiz nem potência. Mas ela é calculadora solar, então para ela funcionar direitinho você tem que botar assim na luz. Eles dão calculadora, eles dão. Só calculadora, não dá caneta. Tá? Antes dava, mas agora não dá mais não. Só calculadora mesmo. Para vocês não botar cola na calculadora, né? Olha só, depois qual que é o próximo passo, Larinha, que eu falei para vocês? Dividir pelas massas, né? Ó. Dividir aqui por 12, ó. Aqui por 12, que é a massa do carbono. Aqui a massa do hidrogênio é 1. E do oxigênio 16. Ah, tá. Larinha, aqui ó, é o seguinte, você vai pegar sempre a porcentagem e dividir pela massa. 40% de carbono divide pela massa. Hidrogênio, 6,7% de hidrogênio divide pela massa. 53,3% de oxigênio divide pela massa, que é 16. Não sei porque que ficou 10, né? Vou botar aqui o 6 direito. Tá? E aí, vamos lá. Ó. 40 dividido por 12, alguém vai me ajudando aí, vai. E 3,3. Onde fica a massa, gente? Responde a colega aí. Onde é que a gente vai encontrar a massa dessa galera? Alguém fale para Lari. Na tabela, Lari. Aqui embaixo, ó. 12. Tá quase indo embora. Não deixa ele ir embora não, Isaac. Vamos lá. Ó, dividiu, ó, 40 por 12, 3,3. Show? 6,7 dividido por 1 dá 6,7. 53,3 dividido por 16 dá quanto, pessoal? 3,3. Valeu, Gabriel. Agora o que a gente faz? Vai dividir a galera aqui, né? Oi, Rebequinha, pode falar. Diga. Vocês podem arredondar às vezes, pessoal. Mas preferencialmente a primeira casa. Sacou? Mas, tipo, 3,3 é 3. Agora, se der, tipo assim, ó, 3,99999 é 4. Sacou? Aqui no caso é 3, pô. E aqui é 6. Então vai ficar assim, ó. Vou dividir agora todo mundo por 3,3, né, no caso, né? Não é não? Só que, pessoal, vamos notar, vamos notar um negócio aqui, ó. Ele nem deu aqui as porcentagens, né? Do ácido lático. Tá? Mas, enfim, vai ficar assim, ó. O carbono que vai dar 1. Hidrogênio que vai dar 6. Uai, deixa eu ver aqui. Gente, ó, vamos lá. 40 dividido por 12 dá quanto? Sim, ó. 40 dividido por 12 dá quanto? 3,3. 6,7 dividido por 1. 6,7. 53,3 dividido por 16 dá quanto? 3,3. É porque isso. Exatamente, foi mal. Entendi o que vocês quiseram dizer, o que vocês estão falando aí. Aqui eu não botei o 3,3 aqui, exatamente. Sim, exatamente. Eu não estava terminando. Aí aqui, ó. Vamos lá. Ó. 3,3, 6,7, 3,3. Qual que é o menor valor? É 3,3. Aí tu vai pegar esse 3,3, vai dividir todo mundo por 3,3, entendeu?
3,3, 3,3, 3,3. E aí aqui, ó. 6,7 por 3,3 vai dar mais ou menos 2, né? Aqui vai dar 3,3 com 3,3. Dá. Vamos lá, Isaac, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar o slide. Me acompanha, ó. Bora lá. Acompanha o slide. Só fazer em etapa, gente. Vocês não se perdem, ó. Primeiro passo, botar as porcentagens. Ó. Botei ali, ó. 74% de carbono, 8,6 de hidrogênio, 17,3 de nitrogênio. Primeiro passo é esse. Aí o próximo passo é qual, Isaac? Fala pra mim. Você mesmo vai me falar. Qual que é o próximo passo depois daquele ali, ó? Bora, Isaac. Tamo junto nessa, cara. Vamos acertar essa questão. Nem que seja a última coisa que a gente faça nessa aula. Então, ó, o próximo passo aqui é o quê, ó? Depois que eu botei as porcentagens. Eu vou dividir todo mundo pela massa, ó. Qual que é a massa do carbono? 12. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Qual que é a massa do nitrogênio? 14. Então, olha só. Não, Lara, não desiste não, ó. Eu puxo... Gente, se eu ficar sabendo que vocês estão desistindo, eu vou puxar a orelha de vocês. Então, olha só. Bota as porcentagens. Primeiro passo é esse. Bota a porcentagem. Segundo passo, eu vou dividir todo mundo pela massa atômica, né? Então, ó, a massa do carbono é 12. Então, vai ficar aqui, ó, 74 dividido por 12. A massa do hidrogênio é 1. Então, vai ficar 8,6 dividido por 1. A massa do nitrogênio é 14. Então, 17,3 dividido por 14 é 1,2. Aí, aqui, ó, o menor valor é 1,24. E aí, vocês vão pegar esse menor valor e vai dividir esse valor por todo mundo. Tá vendo? Eu dividi todo mundo, todos os valores que tinham dado aqui na primeira parte, eu dividi pelo valor de 1,24, que era o menor valor possível aqui, que foi o que deu no nitrogênio. Então, todo mundo agora é dividível por 24. 1,24, 1,24, 1,24. E aí a gente vai descobrir os valores. Vai dar 5, 7 e 1. E aí isso quer dizer o quê? Que eu tenho 5 carbonos, 7 hidrogênios e 1 nitrogênio. Aí aqui, ó, eu fiz a mesma coisa. Não é por 1, Gabriel. A gente vai dividir a massa de cada um e depois dividir. É, exatamente. É isso. Basicamente é isso. É isso. É isso, exatamente. Exatamente, Gabriel, é isso. Então, olha só. Vamos voltar lá na prova agora. Ó. Como é que é fácil? Ó, lá na prova, gente. Ó. Primeira coisa que eu fiz, as porcentagens. Ó, 40, 6,7, 53,3. Aí eu dividi aqui. Ó, a massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Aí deu os valores aqui, ó, 3,3, 6,7, 3,3. Para descobrir a fórmula mínima, Lara, só com as porcentagens a gente vai deduzir. Lembra que eu falei para vocês que o nome é fórmula mínima ou dedutiva? Vai ficar aqui, ó. Agora eu vou dividir pela menor. Ó, 3,3, 3,3, 3,3. Aí aqui a gente tinha parado, ó. Deu 1 carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então quer dizer que a fórmula mínima disso aqui que ele falou, ó, do ácido lático, é o quê? C1, H2, ó, essa é a minha fórmula mínima. Entendeu? CH2, ó. Deu para entender, Isaac? Beleza, meu bom. Vamos lá agora, ó. Infere-se do texto que é bem tranquilo, né, gente? Bem tranquilo mesmo. Ô, isso aqui, gente, ajuda, viu? Isso aqui ajuda pra caramba, velho, pra caramba. Ficar esperto nessa paradinha aí. Tá? Isso ajuda muito. É interessante pra caramba mesmo. Então, olha aqui, ó. Infere-se do texto que a matéria-prima, o método de produção e as bactérias do leite e do ambiente interferem de forma idêntica na construção das propriedades do queijo artesanal. Gente, vamos lá. Infere-se do texto quer dizer que entende-se do texto. Que o método de produção e as bactérias do leite e do ambiente interferem na forma idêntica na construção das propriedades do queijo artesanal. Na verdade, ele vai mudar o que? Olha o que ele falou aqui, ó. A identidade de cada tipo de queijo decorre da matéria-prima, do método de produção e das bactérias do leite e o ambiente. Galera, se a gente mudar o método de produção, não tem como, porque a produção é o quê? Uma fermentação. A gente pode mudar a bactéria fermentadora,
A gente pode mudar o carboidrato que a gente está usando, mas o modo de produção é fermentação, ele não muda. Vem nada disso, né, gente? Não, mas era pra gente. É, exatamente. Era só pra gente praticar as porcentagens. Errado. Mas é porque cai mesmo, gente, sabe a fórmula mínima, tá? 90. O emprego. Não, isso aqui é português. O ácido lático tem a mesma fórmula mínima da glicose? É isso que eu queria. Ácido lático tem a mesma fórmula mínima da glicose? Gente, vamos lá. Ó. Pega a glicose, C6H2, H12O6. Se eu reduzir isso aqui à fórmula mínima, como é que fica? Qual que é a fórmula mínima ali? Da glicose. Isso. Então vai ficar o C1, né? H2O, igual a do ácido lático. Isso. Então a 90 tá o quê? A 91, quer dizer? Tá certo. Sacou? E aí parece besta, né? Mas a gente tem que fazer toda essa conta aqui pra gente conseguir acertar esse item. Sacaram? Considerando a lei de Lavoisier. Chique, né? Ah, gostaram, né? É. Tô ligado, ó. Considerando a lei de Lavoisier para a fermentação lática da glicose, de glicose, né, em ácido lático, se X mols de glicose reagem totalmente, então serão formados X mols de ácido lático. Gente, vamos lá. Aí. Vocês lembram quando eu dei para vocês lá? Teve aquela aula que a gente fez no quadro, pá? Vamos lembrar o seguinte, tá? A glicose, ela tem a mesma fórmula mínima, mas o ácido lático, pessoal, ele lembra... Ó, vamos botar aqui, ó. Só para vocês lembrarem, tá? Vou mostrar para vocês aqui a fermentação lática alcoólica, só para vocês notarem o seguinte, tá? Fermentação lática alcoólica vai acontecer no ambiente sem oxigênio, tá? E o que, que vai acontecer? Olha só. Beleza? Ó, vai lembrar o seguinte, viu? Uma molécula de glicose, ela vai quebrar em duas moléculas de ácido pirúvico. E cada molécula dessa de ácido pirúvico faz a fermentação lática e forma um ácido lático. Então, para uma glicose, a gente vai formar dois ácidos pirúvicos. A mesma coisa para fermentação alcoólica. Com uma molécula de glicose, a gente forma dois álcools. Então, qual que é a proporção de glicose para ácido pirúvico? Ou, no caso, né, ácido lático ou etanol? A proporção é de uma glicose para dois de cada um desses. Lembrar disso aí, tá? Então, uma glicose ela quebra em dois ácidos pirúvicos, dois ácidos láticos, dois etanóis. Tá? Então, olha só, olha a questão. Considerando-se a lei de Lavoisier, para a fermentação lática da glicose, um ácido lático de X mol de glicose reage totalmente, então, formando X mol de ácido lático? Não. Vai formar o quê? X, glicose, forma 2X de ácido lático. Beleza? Eita, nós! Isaac, só lembrar, olha lá, ó. Uma molécula de glicose, ela vai formar duas moléculas de ácido pirúvico, ó. Por quê? Ó? A glicose ela tem 6 carbonos, tá vendo? Ó? E o ácido pirúvico, cada um tem 3. Ó. Então não teria como cada um ter 6, não tem jeito. Então, ó, a gente vai quebrar no meio. Sacou? Ó, uma glicose forma 2 ácidos pirúvicos. Ou, no caso, 2 ácidos láticos também. Aqui a questão está perguntando se a proporção é de X para X. Não. A gente formaria aqui, ó, 2X de ácido lático. Então, 92 está errado. Beleza, pessoal? Isso é regra, sim, pessoal. Isso é o quê? Estequiometria. Tá? Tem como sim. Deixa eu botar lá. Ó, o ácido lático tem a mesma fórmula mínima da glicose. Olha a glicose aqui, ó, C6H12O6. Você tá vendo aqui, ó, 6, 12 e 6? Aqui a gente pode dividir todo mundo por 6, não posso? Se eu dividir todo mundo por 6 aqui, não vai ficar CH2O? Tá vendo, Bruninho? Ó, CH2O. Eu falei isso aqui no slide agora. Cadê o slide, ó? Vou falar no slide aqui no início. Se eu pegar aqui a glicose, a fórmula mínima dela é o CH2O. Vou dividir todo mundo por 6. Beleza?
Então, pessoal, a regra é essa. Lembra da fermentação, pessoal. É a mesma coisa da glicólise, ó. Vamos lá, ó. Olha lá, ó. Como é que acontece a glicólise, gente? Olha lá, ó. Lembra, a glicose ela vai entrar no citoplasma, e aí lá no citoplasma, uma molécula de glicose ela vai quebrar em 2 moléculas de ácido pirúvico. Ó. E aí, isso aqui seria a respiração celular, ó. Ou seja, se a gente tiver oxigênio, esse ácido pirúvico entra na mitocôndria. Se eu não tiver oxigênio, esse ácido pirúvico vai fazer fermentação. E se ele fizer fermentação, vai dar aquele efeito lá que a gente já tinha visto ali agora. Tá? Olha lá, cadê? Ó. Se ele fermentar, acontece isso e acabou. Ele não vai entrar no ciclo, ele não vai entrar na mitocôndria nem nada. Beleza? E aí, só pra gente matar ali, né, ó. O gráfico a seguir representa corretamente a curva de variação de energia no curso de reação de transformação de glicose em ácido lático. Pessoal, qual que é a intenção da gente transformar a glicose em ácido lático? É fazer energia, tá? Fazer energia. Então, na real, o que acontece? Quando a gente pega essa glicose e transforma ela em ácido lático, a gente está fazendo, na real, uma reação exotérmica. Ou seja, a glicose, ela vai dar energia, tá? E aí vai ficar, na verdade, isso aqui, ó, vamos lá. Vamos lembrar. A glicose quebrando, fazendo fermentação ou respiração celular, a gente vai estar fazendo uma reação exotérmica, tá bom? Aí vai lembrar, pô, reação exotérmica, a gente vai perder energia. Ou seja, no início a gente tem uma quantidade de energia tal, aqui em cima, e aí se a gente perde energia, no final ela vai estar menor. Ó, a Siri entendeu. Isso, gente, exatamente, ó. No caso, a reação da fermentação, reação da respiração celular, né? Qualquer método que gera ATP, tanto a fermentação quanto a respiração celular, é exotérmico. E aí, por ser exotérmico, o início e o final, né? No caso, o início é maior do que o final. Então, o gráfico ele teria que ficar assim, ó. E aqui na questão, ele fez ao contrário, tá vendo? Ele ganhou energia. Isso aqui é um gráfico endotérmico. Ele ganhou energia, tá vendo? A energia no final, ela não pode ser maior do que o início. Nesse caso aqui, porque é uma reação exotérmica e não endotérmica. Por isso que a 93 está errada. Beleza? Aqui teria que ser trocado. A glicose tinha que estar aqui em cima e o ácido lático aqui embaixo. Beleza, pessoal? Se desesperaram hoje um pouco com a aula? Fica assim, não. Show? Alguém quer perguntar a última coisa aí? Não, tá chorando nada. Tá bom, pessoal? Beleza. Melhor do que física, né, Lô? Falei. Não, beleza, pessoal. Então, na próxima aula a gente continua, tá bom? Eu vou, se vocês quiserem, eu tinha separado aqui uns exercícios pra gente fazer de regra de 3. Vocês querem que eu passe para vocês esse carro aqui, para vocês praticarem? Ou deixa para a próxima aula? Pode ser? Mas é de estequiometria, de regra de 3 na química. Se vocês querem que eu passe, eu vou passar para vocês aqui, então. Vou botar aqui. Deixa eu botar em forma de teste. Vou botar aqui. Vou botar assim, peraí. Passar para vocês o código. Tá bom? Aí, pessoal, eu vou dar uma aula agora aqui, 19 horas, pro pessoal da MED, mas se vocês quiserem assistir também, vocês podem ficar à vontade, tá? Isso, próxima aula eu vou corrigir, tá? Vou mandar aí para vocês dar uma treinada na estequiometria, ficar aquela duvidazinha, aí na próxima aula a gente corrige, então. Beleza, Gabrielzão? Tranquilo, pessoal? Aí eu mandei para vocês, tá bom? Vou estar encerrando aqui a aula agora. Show? Parar aqui a gravação.